queridas mulheres, eu estou aqui para trazer um testemunho da minha vida a respeito de cura. Eu já fui curada várias vezes na minha vida, mas hoje eu vou trazer de uma forma especial como eu fui curada de depressão. Eu passei por uma situação de perda. Eu perdi o meu irmão, ele faleceu de repente. E numa noite estava tudo bem e no outro dia ele já não acordou mais. Então foi uma forma muito rápida que eu perdi. Ele era uma referência, ele era uma pessoa que cuidava de mim, ao mesmo tempo uma pessoa que eu também cuidava dele, estava cheio de expectativas por mudanças que estavam acontecendo na vida dele. E nós estávamos crendo por dias melhores e de repente vivenciamos isso. Lidar com perdas não é fácil e isso tem muito a ver com o tipo de nível de relacionamento com a pessoa. Então, às vezes, a perda de uma pessoa ela é mais significativa para um do que para o outro, porque depende do tipo de relacionamento. E perdas, elas trazem vazio, porque quando se perde algo, existe a ausência daquele algo, e a ausência daquele algo nada supre, ao menos que você tenha outras coisas muito mais fortes e muito mais valiosas para você se agarrar do que você vivenciar aquele vazio que vai ser para sempre. E vivendo essa experiência, eu passei por um tratamento, eu tive que fazer terapia depois da morte dele, porque eu tinha uma concepção de algo que acredito eu que foi um dardo que o inimigo lançou na minha mente, que eu tinha convicção de que ele tinha ido para o inferno. E quando eu pensei que ele tinha ido para o inferno, para mim, Satanás tinha derrotado a minha vida e tinha derrotado o meu ministério. Porque o meu ministério é justamente de curar, libertar, salvar. E, de repente, eu vi que, através da minha vida, não foi possível a salvação dele. Essa era a minha concepção. E eu tenho uma sensibilidade muito grande pelas coisas espirituais. Então, para mim, uma concepção de inferno e uma concepção de céu são elementos muito fortes e são realidades muito, muito fortes na nossa vida. Então, quando eu começava a imaginar ele no inferno, aquilo me trazia uma perturbação muito forte na minha mente, um choro, uma angústia e um desespero. E eu não conseguia lidar com aquilo. E nessas horas há um vazio, há uma dificuldade, porque as pessoas que estão em nossa volta não nos compreendem. É muito fácil chegar para a gente num momento desse e falar: tenha força, reanima, melhora, você tem que lutar, mas o negócio não é o lutar, o negócio é como lutar. E as exigências e as pressões da vida continuam do mesmo jeito e a gente não consegue mais lidar porque nos falta energia, nos falta força, nos falta motivações para viver, nos falta alegria, nos faltam muitos elementos necessários para a gente levar uma vida normal ou mais ou menos normal. E nesse contexto, eu parei também de ir para a igreja, porque para mim eu não tinha força para nada e eu comecei a me entregar. Era muito forte. E nesse momento, depois eu fiquei nessa situação, eu fiquei 7 meses sem ir para a igreja. Foi mais ou menos 7 meses sem ir para a igreja. Não recebi uma visita, até mesmo porque muitas pessoas, a depressão ela é muito silenciosa. Então, às vezes, a gente fica ausente e a pessoa nem sabe o porquê. E não sabe que você está ali vivendo uma guerra. E nesse momento de isolamento, eu sofria muito. E teve um momento que eu vi que o meu filho estava precisando de mim, a minha família estava precisando de mim, eu sou casada, que a minha mãe também já estava sofrendo muito e ela precisava muito de mim, e os meus irmãos. E eu vi que eu não podia ficar daquele jeito, porque além de eu não poder ajudá-los, eu ainda estava acabando me tornando um peso. E eu fiz uma oração a Deus. E eu falei para o Senhor que eu ia dar um passo de fé diante de coisas que eu acreditava.
porque eu sempre preguei palavra de salvação, eu sempre preguei que a palavra, ela tem uma força ela tem uma força que excede todo o nosso entendimento. Ela tem um poder incrível, realmente, de curar, um poder incrível de restaurar, um poder incrível de vir a existir coisas que não existem. Eu creio literalmente na palavra de Deus. Mas aquilo não estava acontecendo na minha vida, mas que eu iria dar um passo de fé e as demais coisas Deus iria fazer acontecer. Eu estava fazendo um tratamento com remédio, com medicação, receitado pelo psiquiatra. A história seria muito mais longa, mas eu vou tentar resumir. E eu resolvi, num passo de fé, eu falei para o Senhor, eu vou trocar essa medicação. Eu vou, ao invés de tomar essa medicação, eu vou tomar a sua palavra. Eu vou beber da sua palavra, eu vou comer da sua palavra. E eu vou prescrever uma receita. E eu vou tomar essa palavra de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E eu quero ver o efeito que isso vai fazer na minha vida. Então eu fui seletiva. E eu comecei a selecionar também, lentamente, deitada na cama com o celular, uma seleção de mensagens, de ministrações de pessoas que eu considero, de pessoas que são referências. Então eu comecei a ouvir ministrações de Helena Raquel, Camila Barros, Humberto Albuquerque, do Rema, do Verbo da Vida, porque eles têm ministrações poderosas. E eu comecei a ouvir ministrações que falassem a respeito de fé, que falassem a respeito de cura, que falassem a respeito de ânimo, de restauração. E eu comecei a tentar me alimentar daquela palavra. E eu tomava ela de 2 em 2 horas, e eu nem fiz o desmame, eu comecei a ter umas reações no meu organismo, na minha mente, por causa do remédio que eu deixei de tomar, mas mesmo assim eu permaneci firme, porque eu queria viver aquela experiência. E eu troquei, eu tomava o remédio, e passou-se 1 semana, e eu não estava sentindo, não teve efeito nenhum, nada aconteceu. E ali eu falei, meu Deus, não é possível, porque se eu deixar de acreditar no poder da tua palavra, que é tudo o que eu abri mão, tudo o que eu acredito, eu não vou acreditar mais em nada, a vida não vai valer mais a pena. E eu vou insistir mais um pouco, e ali eu comecei a insistir mais um pouco, e eu fiquei eu fiquei mais de mês. E eu sei que mais ou menos por volta de 1 mês, eu coloquei o relógio para despertar. E eu comecei a ouvir o celular para despertar, e eu comecei a ouvir as ministrações mesmo. E eu parava, meditava, fazia reflexões, tentava trazer aquilo para a minha vida. E depois de 2 horas eu ia lá de novo, ouvia outra mensagem, absorvia, tentava entender, tentava trazer para a minha vida. Depois eu ouvia outra mensagem, e eu fazia assim, dia após dia. Mais ou menos por volta de 1 mês, eu vi que eu comecei a levantar da cama para lavar uma louça. Eu comecei a levantar da cama para ver alguém, para conversar com alguém. E dentro de mim eu comecei a ver que eu estava tendo resultado. Que alguma energia já estava sendo gerada dentro de mim. Aquilo era resultado do que eu estava fazendo. E por volta de uns 3 meses, mais ou menos, depois que eu comecei a fazer isso, eu estava totalmente restaurada. Eu não sentia mais tristeza, não a profunda. Eu não sentia mais aquele vazio. E eu recebi um convite de pregar num culto de missões. E eu aceitei o convite. E num dia de preparo, no qual eu jejuei e orei, eu estava no meu quarto. E eu separei uma palavra. E quando eu estava ali meditando na palavra, aquela palavra, que eu estava preparando para outras pessoas, aquilo começou a trazer muitas verdades para dentro de mim, através daquela palavra. Deus falou para mim que as minhas intercessões, enquanto meu irmão estava vivo, que as orações que eu fiz tinham tido resultado, e que meu irmão estava com ele, que meu irmão estava com ele. E aquilo me trouxe tanta alegria, porque não foi uma alegria comum, aquilo foi uma alegria no espírito, porque o meu quarto encheu da glória do Senhor. Eu senti um mover, eu senti algo tão incrível. E ali foi tanta alegria, foi tanto choro de alegria. E ali eu me enchi do Espírito, eu orei em línguas. Ali eu louvei ao Senhor, eu fiz muitos cânticos de louvor. E eu vou dizer, aquela noite, a ministração que eu fiz foi muito poderosa, porque eu estava muito cheia das verdades. E eu quero dizer para você que a palavra
Ela tem um poder restaurador. No livro de Provérbios diz que a palavra ela é saúde para o seu corpo, ela é remédio, ela é saúde para o seu corpo. E eu creio nessa palavra, e eu creio. E é por isso que eu falei ao Senhor que se acontecesse na minha vida, eu ia levar esse testemunho de que existe várias formas de Deus curar, e uma delas é a palavra dele. E que o simples fato da gente ouvir a palavra dele, que é a própria voz dele, aquilo tem um poder sobrenatural, aquilo move o sobrenatural de Deus a nosso favor. Aquilo é